Estamos falando agora com o professor Milko Matijasic, que acabou de trabalhar aqui conosco no 6º Congresso Nacional da CNT-SS, o tema Previdência Social e os Trabalhadores. Professor, o que significa hoje para a classe trabalhadora esse desafio de atuar dentro desse campo da Previdência Social? Olha, é o que está constituindo a nação. Eu acabo de escrever um trabalho sobre isso. Se não fosse a Previdência, os benefícios da Seguridade de um modo geral, durante os anos muito difíceis de crise, as famílias não poderiam ter tido uma condição suficiente para fazer com que a sua renda não caísse muito e poder segurar uma situação de mercado de trabalho que estava extremamente predatória. E agora, no momento da recuperação, a Previdência está dando uma estabilidade de renda para os trabalhadores que está permitindo adquirir crédito e ter acesso a uma vida bem mais confortável. A Previdência está sendo, sim, um verdadeiro suporte do país, e suporte esse que está permitindo dar um sentimento de nacionalidade. Ou seja, como diz um amigo meu, não ter acesso simplesmente ao Estado através da polícia, mas através dos direitos que esse Estado confere ao cidadão que tanto contribuiu para o país. O Congresso da CNT-SS está reunindo aqui cerca de 380 delegados. Grande parte deles trabalha diretamente no setor, na categoria da Previdência. Qual é o desafio, ou quais os desafios que você aponta para esses trabalhadores frente a essa nova realidade? Uma das grandes dificuldades é que, como a Seguridade é composta por saúde, assistência e previdência social, tudo está sendo trabalhado muitas vezes de maneira muito dissociada e muitas vezes com duplicidade de funções. Quem está trabalhando demais, algumas vezes de maneira desnecessária e sem ter uma visão conjunta. É preciso que finalmente se entenda que a Seguridade Social é um todo. Então você não pode, por exemplo, ter uma previdência estável se a saúde não está em ordem. Você não pode ter uma sociedade com bons direitos se uma certa atuação da assistência social não atender benefícios específicos. A atuação em conjunto, uma visão em conjunto da sociedade é fundamental. E romper essa nossa tradição de separação é um grande desafio. O que acontece, evidentemente, com o orçamento da Previdência? O que acontece é que, digamos assim, a Constituição é ignorada. A Constituição diz claramente que a Previdência ela tem arrecadação com recurso sobre folha de salarial, sobre o faturamento, que agora é valor agregado, né, e sobre a contribuição sobre o lucro. E todos esses recursos arrecadados, muitas vezes, eles são dirigidos a outros segmentos que não integram a Seguridade Social, e isso simplesmente é negado na prestação de contas. Eu acho que está na hora de nós respeitarmos a Constituição e fazermos uma prestação de contas que respeite as instituições legais. A Seguridade tem sido superavitária e foi graças ao orçamento da Seguridade que foi possível fazer frente à recuperação da cidadania no país. Pensando numa agenda, na hipótese de uma agenda, o senhor destacaria quais principais pontos para os trabalhadores nesse momento? Acho que nesse momento é preciso pensar que o mundo está mudando muito rápido. Então as formas de interação entre trabalho e proteção social precisam ser revistas. Nós estamos trabalhando muito num paradigma de que ou a pessoa trabalha incessantemente, ou a pessoa, como se diz por aí, se encosta, entre aspas, e passa a não trabalhar mais. Um equilíbrio entre essas funções, uma transição entre elas, me parece fundamental, como uma maneira de equilibrar melhor a sociedade e fazer com que cada um contribua da melhor maneira possível, em condições melhores, em condições que inclusive devem aumentar a produtividade e o nível de satisfação das pessoas. É preciso pensar de um modo diferente.